Olá, bom dia a todos, sejam bem-vindos. Vamos para a nossa segunda live da segunda série, né? Reflexões sobre o novo normal na escola. Estamos já desde o início da crise, seria a 14ª, né, o 14º encontro com mantenedores e diretores de escolas. Agora, nessa segunda etapa, superada a etapa de resposta à crise, vamos começar a construir juntos essa nova fase, esse novo normal que envolve protocolos, que envolve treinamentos, que envolve credibilidade das famílias com relação ao retorno das atividades presenciais, envolve ensino híbrido, envolve gestão, etc. Né? Como nós estamos na segunda apresentação dessa nova fase, eu diria que nós ainda estamos na introdução dessa etapa. Né? Nós temos ainda 6 meses, praticamente, dentro dessa segunda rodada, que envolve a construção desse novo normal. Ela envolve, então, esse planejamento da retomada presencial, a retomada em si e a sua primeira adaptação, e uma terceira fase de um alinhamento mais preciso sobre isso. Ao longo da nossa conversa de hoje, o Bayar vai contar primeiro uma história que eu acho que introduz e dá um ajuste no nosso mindset para essa segunda etapa. Depois eu vou tentar trazer um roteiro de implantação, um roteiro simples, mas que ajuda a gente a organizar um pouco melhor as nossas ideias no meio de tanta oferta de produtos e demandas de pais e profissionais também, às vezes preocupados. E terminado esse PowerPoint, nós vamos ter 2 conversas com mantenedores, com diretores, que acho que vão, de alguma forma, trazer e ilustrar alguns conceitos e vão também, acho que, enriquecer o nosso debate. E, finalmente, a nossa parte para perguntas e respostas. Cada etapa dessa leva aí de 15 a 20 minutos. Eu acredito que a gente vai terminar em 1 hora, 1 hora e 15, no máximo, até 10 horas e 15. Estaremos liberados para sair da sala e poder ir para a sacada. Hoje em dia, é assim que tem sido, não é isso? A gente já pode alternar os momentos e mudar de ambiente de trabalho. Vamos lá, então. Vou passar para o Bayar contar um pouco a história do Ivan Vallejo, que é um montanhista equatoriano. Bayar, bom dia, fica à vontade. Bom dia, Maurício. Estão me ouvindo bem? Sim. Vamos lá. Então, esse é como o Maurício falou, um montanhista equatoriano, que ele gravou um vídeo no YouTube. Nós recomendamos até que você assista e ouça com as palavras dele. Né? Nós não achamos melhor não reproduzir o vídeo aqui por uma questão de conexão, porque seria um download, depois um upload, até chegar na casa de vocês, está em espanhol, então talvez ficasse meio truncado o vídeo. Nós decidimos contar um pouco o que ele fala, mas vale a pena assistir do original depois, né? Então, ele conta uma história que, na primeira subida dele ao Everest, um companheiro dele, belga, Pascal, chegou ao topo do Everest e, na descida, não resistiu e faleceu. Depois, em 2002, na subida do Canchenjunga, um outro companheiro dele, Graswick, também chegou ao topo e, na descida, faleceu. Depois, em 2013, na subida do Monte Aguirre, Juanjo, um amigo dele, mesma história, conseguiu chegar, escalar o monte e na descida também não resistiu. Antes que a gente possa pensar assim, se esse cara me chamar para ser amigo no Facebook, eu não vou aceitar de jeito nenhum, né? Ele fala que isso é mais comum do que a gente está acostumado. Chama-se estatística de descida, que há diversos casos de montanistas e alpinistas que, ao chegar ao topo, depois de um esforço muito grande, tanto mental quanto físico, nessa subida sem o auxílio de um oxigênio suplementar, né? Naquela comemoração, logo em seguida, o primeiro sentimento é de descer
muito rapidamente de sair logo daquele lugar chamado topo da morte. E é nesse relaxamento, nessa pressa, nesse descuido que muitos alpinistas compõem essa triste estatística. E depois, já cansado, já esgotado, ele acha que já acabou todo o esforço, todo o desafio, e agora é só descer, e não é assim. E aí ele começa a analogia para a situação que a gente está vivendo hoje. Nós estamos numa escalada emocionalmente, fisicamente, um esforço enorme para tentar alcançar o sucesso e superar esse problema todo que nós estamos vivendo. E, de repente, ao saber que talvez a gente já tenha ultrapassado o pico da epidemia, ou as aulas começando a voltar ao normal, e tem um relaxamento, agora é só ladeira abaixo, é só começar a descer, é aí que a gente pode errar. Então, a mensagem que ele passa é que, nesse momento, não se pode perder a concentração, perder o foco, todo o cuidado, ou até maior do que o cuidado na subida, a gente tem que ter na descida, justamente por estarmos mais cansados, em todos os aspectos, tanto nós, profissionais de saúde, profissionais de educação, família, alunos, passamos por um esforço que nunca tínhamos passado. E agora, na hora da volta, temos que todos chegar juntos, saudáveis e bem no acampamento, na base da montanha. Essa é a mensagem, vale a pena assistir, e nós começamos então a apresentação de hoje com esse recado para todos nós, né? Maurício. Muito bem. Estou colando o link aqui para o Alfredo passar o vídeo para vocês. E vamos, então, para a nossa segunda fase desse nosso encontro, com esse ajuste de mindset. Para descer, não é mais fácil do que para atingir o topo, né? Aquela ideia de que para descer o santo ajuda a subir para o céu, né? Nessa hora, a gente vai ter que ter a disciplina de, ao longo de 6 meses, descer com a cautela necessária, executando passo a passo o que deve ser feito. A grande vantagem que a gente tem dessa segunda fase em relação à primeira é que a primeira foi uma grande surpresa. A gente teve que fechar a escola, né? Fechar o prédio da escola de uma forma surpreendente e, em pouquíssimo tempo, se alinhar a uma nova forma de prestar o serviço, de atender os pais, de tentar convencê-los na continuidade. Essa segunda fase já envolve uma capacidade de planejar, de treinar, de fazer as compras adequadamente, de montar os protocolos, e é isso que ajuda bastante. Mas ela não é mais simples do que a primeira, ela não é menos desafiadora do que a primeira. Todos nós estamos desgastados e vamos ter que lidar com responsabilidade para dar cada passo na medida da nossa capacidade de avançar. Vamos firme, focados, concentrados, começar essa nova etapa, né? Essa nova fase da nossa transição aí, de resposta para o novo normal. E aí, já no convite para essa live, eu procurei usar 4 verbos, e são esses 4 que eu vou utilizar aqui também na apresentação, né? Para os novos protocolos, mais importante do que tê-los impressos ou um PDF, isso a gente está achando aos rodos já na internet. Você colocar protocolo de saúde nas escolas, protocolo retomada nas escolas, você vai encontrar muita coisa, muitos arquivos, e eu ilustrei aqui apenas com um deles, com algumas páginas de um que eu encontrei e achei bem interessante, do Instituto Federal. Eu não peguei o link aqui, mas se alguém quiser também, isso está muito fácil de se encontrar, talvez até colocando aí esses dizeres da capa, você encontre facilmente aí pelo Google. Mas o primeiro passo, a partir do momento que você tem um protocolo desse, que você conhece o protocolo do governo do estado, algumas observações do seu município,
o primeiro passo é fazer uma adequação dos protocolos à sua realidade. Então, a gente pesquisa vários protocolos, cria um grupo de trabalho na sua escola, algumas lideranças, algumas pessoas que você fala, puxa, eu preciso dessa turma para me ajudar, colaboradores de áreas diferentes, cria um comitê de adequação do protocolo, alguém que vai estudar com mais profundidade esses textos que a gente tem, que vai conhecer melhor a nossa realidade e ver o que faz sentido. Claro que você pode estar assessorado por isso, a gente tem esse serviço, eu não quero tornar a nossa live mais comercial do que ela deveria. Eu acho que vamos ficar aqui concentrado no que a gente pode fazer dentro de cada escola, e é claro que aquelas que vierem a se interessar por uma assessoria vão nos procurar. Mas crie um grupo de trabalho na sua escola para ler com mais profundidade os protocolos disponíveis, para olhar para a própria situação da escola e fazer uma adequação desse protocolo à sua realidade. Pense nos seus espaços, pense nos responsáveis, nas rotinas que a gente pode ter. Pense em algumas métricas, algumas coisas que vocês vão medir. Vai limpar de 3 em 3 horas. Então, precisa ter um formuláriozinho ali para fazer um ok a cada 3 horas. Quem passar por aquele sanitário, fizer uma limpeza, vai ser isso. Eu não sei se são 3, 6, 8. Isso é o de menos nesse momento que nós estamos conversando aqui, para agora. Então, definir essas pessoas e aí vai numa linha de escrever o seu próprio protocolo. Vai no Ctrl+C, Ctrl+V e ir ajustando. Eu acho que é importante que a escola crie o seu próprio, mas não fique reinventando a roda. Tem muita coisa interessante. Dessa pesquisa vai ser isso, não é nenhum trabalho acadêmico. Ninguém aqui quer ser ministro da educação, então não vai ter muita dificuldade de usar o Ctrl+C e o Ctrl+V, né? Bom, depois que você fizer a adequação, você vai começar a produzir o seu próprio protocolo, e aí eu tenho 2 sugestões aí que podem ajudar a estruturar esse texto, a criar esse trabalho. Como acaba sendo um documento mais longo, às vezes tem dezenas de páginas, muita escola não consegue estruturar melhor esse protocolo. A minha recomendação é olhar as estruturas existentes, mas você pode trabalhar ou por ambiente, então, pensando ali na sala de aula, no pátio, no refeitório, ou na entrada da escola. Eu vou pegar o exemplo da entrada da escola. Então, ali mesmo na entrada tem algum protocolo, né? Como é que eu vou receber os alunos, como é que vai ser a hora da saída, como é que eu vou separar um grupo de outro, quem entra para um lado, quem sai pelo outro, tem mais de uma portaria. E eu posso, no meu protocolo, sugerir medidas coletivas do tipo distanciamento social, cuidar da comunicação visual para que todo mundo esteja informado de como deve se comportar naquele ambiente. Medida individual, aqui tem que usar máscara, se for tossir ou espirrar, coloque o nariz aqui, vai ensinando as crianças sobre como é a etiqueta respiratória, mantenha as mãos limpas, lave as mãos regularmente, tem que ter uma pia ali perto. Gradativamente você já vai entendendo como é que o espaço vai se configurar para que aquele ambiente importante da escola, que é a entrada, tenha as condições adequadas para receber os alunos e para distanciar os pais, os alunos e conter alguma questão maior de contaminação. Sem nenhum desespero maior, mas também tem alguns procedimentos que deverão ser feitos ali. Por exemplo, aferir a temperatura, vai ter uma rotina de limpeza. Então, aqui é mais para ajudar a escola a estruturar para cada ambiente uma página ou 2 que pode servir ali de roteiro para quem vai trabalhar naquele ambiente, se familiarizar com aquele conteúdo e agir adequadamente no seu cotidiano. Eu posso fazer isso para cada um dos ambientes, ou eu posso usar a mesma ideia, mas fazer isso por atividade. Então, como é a chegada na escola? Como é a saída da escola? Como é durante a aula? Como é o horário de recreio? Eu estou prevendo aqui mais as ações que acontecem nos ambientes e organizando as minhas informações, as minhas orientações protocolares por contexto, por atividade que o aluno vai fazer. Então, na hora do recreio, né, saiu, vai ao banheiro, lave as mãos certinho, vai pegar o lanche, vai na cantina, evite usar dinheiro, né? Tem que ter um álcool gel do lado do caixa da cantina. Então, comece já com a sua equipe, pensar cada atividade e vai preparando as observações, procurando ser sintético, procurando ser bastante objetivo, mas regulamentando o jeito de conviver em cada espaço ou durante cada atividade. Nesse caso, eu dei até um exemplo de algumas informações que podem constar num protocolo daquilo que o aluno vai fazer em casa. Antes de sair de casa, o que ele deve fazer na hora de arrumar a mochila? Né? Leve uma máscara adicional ou 2 máscaras,
coloque lanche para você levar, leve um guardanapo, leve álcool gel, né? E quando chegar, vai fazer higienização de mochila, deixa a mochila num lugar assim, né? Tire as coisas de dentro da mochila, põe um pouco no sol, sei lá. De novo, eu não estou aqui querendo ditar conteúdos de protocolo, estou querendo criar com vocês um roteiro para que nós tenhamos bons protocolos em nossas escolas e, mais importante do que ter um bom protocolo escrito, que esse protocolo seja executado adequadamente por nossa equipe, por nossos alunos, pelas pessoas da comunidade escolar. Acho que o maior desafio não é ter um bom texto, é fazer esse texto se configurar na prática e, melhor ainda, virar uma cultura, né, de saúde pública mais bem adequada, né? Recentemente eu estava vendo um jornal aqui, nós estamos tentando fazer as pessoas não jogarem lixo na rua, quer dizer, nós estamos muito atrasados ainda em termos de boa prática de saúde pública, né? Vai ser muito difícil e nós temos um trabalho importantíssimo. Esse é um trabalho da escola, esse é um conteúdo fundamental para as escolas trabalharem com os alunos. Então, o primeiro passo, adequar os protocolos, estudar os protocolos, criar um comitê que vai ajudar a escola a fazer a sua adequação. Segundo passo, vamos equipar a escola. Tem muita gente querendo começar pelo equipamento, não é um bom caminho. Primeiro, a gente tem que estudar mais o que vai ser realmente necessário, o que a gente pode aproveitar. Então, avalie os ambientes da escola, as suas áreas livres, mais ventiladas naturalmente, salas maiores, como que eu posso compor para cada turma ter um espaço mais adequado, né? Isso vai ajudar também a gente a imaginar essa dinâmica de trabalho. Depois a gente vai pensar quem vem cada dia, né? Se vai alternar dia a dia, de 2 em 2 dias, se vai vir uma série inteira num dia, outra série no outro. Tem várias possibilidades que a gente vai trabalhando, mas quando a gente olha para o nosso equipamento, para o nosso mobiliário, para os nossos espaços, aonde estão as pias, onde tem lixeira, onde pode ter álcool gel, isso também alimenta o processo de planejamento e a gente começa a atuar melhor, né? Aí sim, vão comprar, tem que ter pia a mais, tem que ter mais dispenser, tem que ter tapete, EPIs, quais fazem mais sentido, né? Então tem aquela máscara transparente, mais embaixo, ontem a gente estava conversando disso num grupo de escolas. Tem escola que está querendo colocar shield para as crianças, né? Talvez uma máscara seja suficiente, eu acho que isso é meio confuso. Todas essas discussões, tanto ouvindo profissionais quanto um grupo de estudos, vai ajudar a fazer uma compra melhor de equipamentos, de produtos, de EPIs. Muito importante é comunicação, muito importante é ter as paredes contando como deve ser, vertical, horizontal também no chão, piso, o que é distanciamento, como fica na fila. São coisas simples, que é fácil de aplicar isso e mantém a escola numa forma mais de interagir com os seus usuários, né? Tem arquitetos que têm uma visão muito boa para ajudar nisso, porque conhecem fluxo, têm noção de distância, de iluminação, de como que o espaço pode ser mais bem utilizado. E aí sim pensar em algumas intervenções mais pesadas, mais difíceis, de alvenaria. Eu vou quebrar aqui um muro, vou abrir uma passagem de lá para cá, vou abrir a ventilação dessa sala, criando aqui uma janela a mais, mas é bem menos do que a gente pensou num primeiro momento, quando a gente deu com essa ideia de protocolos, a gente começou a escutar especialistas, a gente percebe hoje que dá para ser bem mais econômico no equipar do que a gente ouviu nas primeiras notícias aí. Quem saiu correndo meio desesperado provavelmente consumiu muito mais caixa do que precisaria. Vamos para o terceiro verbo da nossa etapa aqui de planejamento para a adoção de novos protocolos. Treinar. Treinar é muito importante. Conversar com a equipe, pensar em quem vai estar lá na ponta, quem vai estar em contato com o aluno, quem vai estar em contato com a família, quem vai estar recebendo fornecedores da escola. Quer dizer, o mundo externo e o mundo interno da escola, quem que realmente é a fronteira disso, quem tem contato o tempo todo. Essas pessoas têm que estar muito bem orientadas. Então, não adianta comprar bom equipamento, ter um bom protocolo, se as pessoas não sabem como devem agir. E isso é realmente a parte mais difícil. Recentemente, uma dona de escola contou comigo, falou para mim, que ela, agora nas férias, estão gravando vídeos, né, para preparar material para frente, e aí entrou no refeitório, e aquele baita refeitório, todas as professoras numa mesa só, tudo junto, almoçando junto, né? Como sempre fizeram.
mas como não deveriam estar fazendo mais, né? E ela falou, pô, gente, o que é isso? Não, nós só estamos conversando aqui, né? Você não associa nem que é assim que a gente transmite, é assim que a gente pega um vírus como esse, não é assim que a gente deve se comportar, e essas são as pessoas que vão orientar as crianças daqui pouco tempo. Então, tem que treinar os professores sobre protocolo, sobre o uso de EPI, sobre o uso das tecnologias para as aulas no ensino híbrido, né? Uma parte da turma presencial, outra parte em casa. E a gente pode utilizar conteúdos digitais, pode ter tutoriais, o professor consegue ler muita coisa. Então, aqui essa terceira coluna talvez seja mais ou menos o estilo, o tipo de treinamento, o tipo de forma de apresentar o conteúdo para esse público. Inspetores, funcionário administrativo, também precisa ter orientação sobre protocolos, EPIs e como que elas vão orientar as pessoas, né? Como que vai conduzir, como é que o cara da portaria deve abordar um pai de que ele não pode mais entrar com a criança até a sala de aula. Precisa ser treinado para isso. Como é que ele vai se portar, o distanciamento, a forma respeitosa, né? O tocar as pessoas, tem que ter mais cuidado. Tem muita gente que na escola está acostumada a abraçar todas as crianças todos os dias, não vai mais poder ser assim. Vai criar uma brincadeira, vai ser cotovelo com cotovelo, pé com pé, vai ser uma referência a lá orientais, né? Só um curvar. Cada um vai encontrar o seu estilo, mas precisa ser orientado para fazer isso adequadamente. Pode utilizar muitos vídeos interessantes sobre isso, pode ter live com as pessoas desde já, se elas estiverem em casa, né? Pode ter conversas presenciais com as pessoas respeitando o distanciamento. Quanto mais elas começarem a ir para a escola e presenciar ali uma reunião com o distanciamento adequado, com o instrutor usando o protocolo adequado da forma de apresentar para os alunos, eles como na função de alunos ali, né, no lugar dos alunos, mais fácil eles entenderem o que é tocar uma superfície, o que é fazer a higienização das mãos. Então, a gente tem um tempo para treinar a equipe e é importante utilizar esse tempo para fazer isso bem feito. Tem equipe de limpeza e manutenção que tem um papel importantíssimo na execução dos protocolos. E essa turma precisa ser muito bem orientada, até porque muitos têm dificuldade, aí sim, de leitura de uma embalagem, de leitura de uma instrução, de um cartaz, né? Nem sempre a pessoa, mesmo quem sabe ler, tem aquela questão do analfabetismo funcional. Então, esses protocolos, tá lá no banheiro o cartazinho, tá lá na portaria o cartazinho. Isso tem pouco valor de instrução para quem está ali no dia a dia. Então, precisa ter uma repetição dessa informação. Então, vamos falar de protocolo, de uso de EPI, de novos produtos que passam a compor o dia a dia. Então, como é que vai diluir um tanto de cândida, né, de hipoclorito, né? Como é que faz a medida, separa essa medida, organiza o ambiente de diluição, quais são as ferramentas utilizadas para fazer isso bem feito. Então, o balde, marca um risco no balde. São coisas que precisam ser feitas para que lá adiante a gente não tenha nem desperdício de produto e nem uma ineficácia desse produto, né? Se estiver diluído demais, não vai fazer a higienização. Se estiver concentrado demais, talvez nem faça a higienização tão bem feita, mas é também um desperdício de recursos, né? Às vezes até uma ameaça à saúde das pessoas, aquelas cabines que jogavam coisa nas crianças ali, né? Tem gente comentando que aquilo talvez não resolva contra o vírus, mas cria problema de pele, de irritação. Quer dizer, a gente precisa ter um conhecimento melhor antes de utilizar essas coisas e precisa preparar a nossa equipe para fazer um bom uso. Então, esses treinamentos de equipe de limpeza e manutenção, mais presencial é importante, e especialmente a minha sugestão é a ação supervisionada, quer dizer, acompanha nas primeiras vezes. Vamos lá, fulano, faz aí a diluição do hipoclorito, que eu quero ver você fazendo, né? Joga, põe no copinho, enche o copinho, vira, enche o balde até o risco, isso mesmo, deu uma mexida, não põe o rosto muito perto, você esqueceu de pôr a máscara, por que você está sem luva? E assim você vai, no comportamento da pessoa, atuando junto de uma maneira bem apropriada. Um bom chefe, um bom líder, consegue fazer isso de uma maneira melhor. Vale a pena a gente se esmerar no treinamento. Então, falamos de adequar, falamos dos investimentos que a gente precisa fazer na estrutura, né? Falamos do treinamento e agora vamos pensar no dia que a gente começa a executar tudo isso. No dia que a gente coloca o protocolo em prática. No dia que as famílias começam a ter as crianças descendo do carro e voltando para as nossas escolas.
dia muito esperado por todos nós, né? E aí eu vou trazer para vocês o ciclo PDCA. Eu não sei se a Mônica da Visar está na plateia hoje, mas o trabalho da Visar dentro da ANE tem muito a ver com fazer esse levantamento de percepções de famílias e de profissionais da escola, especialmente os professores, para que a gente possa acelerar esse ciclo. O PDCA é planejar, fazer, checar e agir no processo. Aqui tem uma metodologia para você aprimorar, melhorar processos. Então, nós estamos falando bastante hoje do plano, né? Do planejar. Quais são as nossas expectativas, quais são as nossas prioridades, como que a gente vai ter as tarefas e os responsáveis por elas, como a gente vai medir os nossos resultados, a gente vai visitar o ambiente, a gente vai ter relatórios para checagem, a gente vai revisar e fazer as ações corretivas, a gente vai girar esse fluxo de informação e de trabalho para depois replanejar, reexecutar, checar novamente, criar melhorias. E depois a mesma coisa. Então, é um processo com 4 etapas, mas ele é cíclico. Hoje nós estamos pegando os primeiros protocolos, lendo esses protocolos, criando um grupo de trabalho para poder falar, é isso que a gente vai deve fazer bem feito. Precisamos nos equipar assim, treinar a equipe para fazer bem feitinho lá. Legal. Começaram as atividades presenciais. Lógico que a gente vai perceber um monte de falha. Não pensamos nisso, isso aqui foi indevido, esse equipamento não funciona, esse produto não é o melhor, dá para economizar naquilo. Então, ao executar e checar adequadamente, a gente pode agir para melhorar o nosso processo e aí a gente vai adequando e vai caminhando, né? A gente brinca que é trocar o pneu com o carro andando, e é mais ou menos isso mesmo. A gente vai executando as tarefas, vai fazendo as coisas, mas tem um pensamento disciplinado para melhorar o processo todo, e esse é o ciclo PDCA. Muito bem. E como isso vai funcionar? Essas etapas são bem lineares, quando eu termino de adequar, eu começo a equipar, depois eu começo a treinar? Não, elas têm bastante sobreposição. Nós estamos numa fase muito inicial das nossas lives de novo normal, então aqui nós não estamos muito quantitativos, nós estamos ali no esquema, no esboço de como pode ser feito esse trabalho. Então hoje, se você ainda não começou, já devia ter começado, vamos lá, vamos adequar protocolos, vamos estudar esses protocolos, vamos conhecer, nos familiarizar com esses documentos, né? Vamos começar a perceber o que tem a ver com a nossa escola, o que é um exagero, o que não faz sentido, quem a gente pode recorrer para se informar melhor. Ao mesmo tempo que você está adequando, você não terminou ainda essa etapa, você pode já começar a equipar a sua escola. Tem algumas coisas que você já percebe que vai precisar. Ok, vai com moderação, sem grandes desesperos, sem grandes investimentos, comece a equipar, comece a treinar a equipe, talvez inicialmente à distância, depois presencialmente na escola, nos espaços que já estão sendo equipados, até para que eles se familiarizem também com os novos equipamentos, os novos produtos, a nova forma da escola funcionar. E aí, quando começar a retomada presencial, nós vamos executar esse processo. E ao executar esses protocolos, a gente vai perceber a segunda rodada, segundo ciclo PDCA. Nós vamos, de novo, readequar o que nós fizemos, ajustar os nossos equipamentos, conversar de novo com a equipe para treinar, e assim a nossa execução vai ficando cada vez melhor. É isso que eu tinha para trazer até agora para vocês. E eu quero ilustrar tudo isso que eu disse, conversando com 2 convidados que, agora, como eu estou compartilhando a minha tela, eu não estou conseguindo ver a plateia aqui. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui, sem atrapalhar vocês. Isso, eu quero conversar um pouquinho, o Baiara e o Alfredo podem me ajudar com perguntas também. A gente vai conversar com eles, que é o Rafael, da Rede Decisão, está aqui, está na plateia o Rafael. Olá, tudo bem? Me escutam? Sim, tudo bom? Gabriel, acabou vindo o Gabriel. Tá. É que eu vi o Rafael aqui na... Oi, Gabriel, tudo bem? Bom dia. Tudo bem, o Rafael fugiu. O Rafael fugiu, tá. E eu vou conversar também com o Alencar, que é de Manaus. O Alencar, ele já iniciou a escola, já está retomando as atividades desde segunda-feira. Então, depois de eu conversar um pouquinho com o Gabriel, eu quero falar um pouquinho com o Alencar.
Eu espero que ele esteja aí também para trazer um pouquinho da experiência deles. Afinal de contas, ele está terminando a primeira semana de atividades lá. Mas vou começar pelo Gabriel aqui. Gabriel, tudo bem? Ótimo. Obrigado, viu, Maurício, pelo convite. E Se espero que a gente apresentar um pouquinho, fala um pouquinho da Rede Decisão e de você para o pessoal entender um pouco mais o seu contexto e aí contar um pouquinho de como você está enfrentando essa nova etapa, por favor. Beleza. Obrigado, Maurício, pelo convite. Bom dia a todos. Meu nome é Gabriel. Na verdade, eu sou por mais que eu sou muito jovem, né? Muitas pessoas brincam, porque muitas vezes quando eu vou no encontro de mantenedores, eu normalmente sou mais novo, mas a minha família está no ramo da educação há muitos anos, né? Minha mãe é a fundadora da primeira escola da Rede Decisão. Para quem não é aqui de São Paulo, para quem não conhece, o Colégio Decisão já existe há mais de 30 anos, mas a Rede Decisão é um pouco mais nova, que veio com a minha chegada há mais ou menos 5 anos. Hoje a gente tem 10 escolas aqui em São Paulo, uma escola em Minas, e a gente tem como propósito levar uma educação de qualidade para bairros periféricos aqui em São Paulo. Então é isso que a gente vem fazendo. E eu enxerguei essa crise, e aí eu quero também falar um pouquinho dos protocolos e como a gente está se preparando para retomar, como uma grande oportunidade, né? Eu acho que o Maurício falou aqui já em outros encontros, né? Ele tem feito, eu acho que, uma coisa muito bacana para todas as escolas, que é trazer esses fóruns onde a gente pode trocar ideia e discutir, né? Porque é muito difícil você simplesmente copiar e colar uma solução, né? Por mais que muitas vezes a minha escola está perto de outra, cada escola tem o seu contexto, sua realidade, e ela vai, a partir desse debate, acho que dessa troca de ideias, conseguir ver o que faz mais sentido para a realidade dela. Então, acho que isso que você faz é muito bacana. E a gente enxergou primeiro como uma oportunidade de fazer uma transformação no contexto onde o nosso professor e a nossa equipe estavam inseridos. E eu acho que, obviamente, a gente tem que ter muito cuidado com toda a parte de saúde pública e também de saúde mental dos nossos colaboradores, que eu acho que essa é a prioridade. Mas eu acho, Maurício, que a gente tem que pensar muito bem como que a gente vai conseguir perpetuar esses avanços que a gente conseguiu ter em relação à tecnologia e inovação dentro da escola. E eu acho que isso tendo também um plano concreto de como você vai combinar isso que a gente conseguiu trazer de benefício do ensino remoto para o presencial, que a gente sabe que é muito melhor. Mas tem coisas que a gente não pode deixar perder. E a gente sabe que o ser humano, né, e muitas vezes as nossas equipes são feitas de hábitos, né? Então, como que a gente cria hábitos e como a gente consegue realmente fazer transformações na educação a partir dessa oportunidade única? E eu acho que as escolas que vão, daqui 5 anos, olhar para trás e falar foi anos desafiadores, meses desafiadores, mas eu saí transformado disso, as escolas que conseguirem pensar em construir essa ponte. Eu acho que a construção dessa ponte vai ser o ponto-chave para daqui 5 anos a gente olhar para trás e ver que a gente conseguiu impactar a educação e conseguiu, nesse momento, ajudar ainda mais o nosso aluno a aprender. E esse tem sido o nosso grande foco aqui. Eu acho que o Maurício falou tudo sobre protocolos de retomada, e eu acho que ele frisou muito aqui a parte de treinamento, né? E, Maurício, eu não sei quem aqui já ouviu falar, mas tem um escritor que eu gosto muito, depois eu posso até compartilhar, e ele fez uma análise de como foi, como que os países e como que os casos do Covid se espalharam em diferentes culturas. E eu acho que o ponto de treinamento que você falou, ele é fundamental. E por que eu digo isso? Quando a gente olha culturas fechadas, e aqui é sem juízo de valor, tá? Mas assim, a gente sabe que existem culturas, como a japonesa, como a chinesa, até mesmo por ter um governo mais rígido, que elas são culturas do ponto de vista social, de interação, como eles se estruturam, culturas mais fechadas. O Brasil, ele é um país de cultura aberta, que se chama, né? Então, é um país onde as relações, onde as festividades, onde a interação... Assim, no Japão, você abraçar alguém é algo que é visto, assim, de certa maneira, assim, invasivo, né? E no Brasil é uma coisa super normal. Então, eu acho que a gente tem um desafio, porque a nossa sociedade, ela já é uma sociedade de uma cultura mais calorosa, a gente tem dificuldade cultural em relação a isso, principalmente nesse momento,
E mais, a gente é uma sociedade que não está acostumada a seguir protocolos, né? A gente não tem furacão, não tem neve, então várias coisas que normalmente moldam uma sociedade a ter mais protocolos e seguir regras de maneira mais estrita, isso não está inserido dentro do contexto do brasileiro. Então, eu acho que esse ponto que você falou, às vezes eu vejo muitas escolas gastando muito dinheiro, né? Ou com ferramenta, ou com coisas de, assim, vou botar tal coisa. Eu acho que, assim, genuinamente, o que eu estou mais preocupado é em treinar minha equipe. Porque eu realmente, por tudo que eu leio de saúde pública, desde o Johns Hopkins Hospital, que é um hospital referência nos Estados Unidos, que solta muita coisa sobre protocolos de segurança em vários setores, até mesmo se vocês consultarem os protocolos do Einstein e do Sírio, aqui de São Paulo, que são 2 hospitais de referência para escolas, são coisas simples, né? O que a gente precisa pode parecer complexo, mas é assim, rotina de lavar a mão, rotina de utilizar máscara, distanciamento social e limpeza de ambientes. São 4 coisas, né, de grande modo, assim, que você impactaria 80% do risco de contágio. Mas o problema é que fazer essas 4 coisas de maneira constante e bem feita, para uma cultura igual a brasileira, é muito difícil. Então, eu acho que ela exige muito treinamento, repetição, cobrança, e nós, como os donos de escolas, vamos ter que fazer isso. E eu acho que não só fazer isso, né, Maurício? Aí eu acho que entra a parte que a escola também precisa sobreviver, ainda mais nesse momento, que é mostrar isso. Então, eu acho que a escola que conseguir combinar, e aqui não é um marketing, eu não acho que pode ser um marketing fake, né? Porque no mundo de hoje isso é o caminho do fracasso, pelas mídias sociais e por tudo, mas como eu consigo implementar esses protocolos, esses treinamentos numa sociedade que a gente sabe que tem esse desafio, mas ao mesmo tempo mostrar para a minha comunidade. Porque a hora que a minha comunidade se sentir segura, provavelmente isso vai fazer com que reverbere para aquele grupo que a gente quer atingir. Então, eu termino minha fala dizendo um pouco isso, né? Eu acho que, às vezes, é gastar menos e trabalhar mais. Ainda mais nesse momento que a gente tem pouco dinheiro, né? O que eu tenho conversado com meus amigos mantenedores e falado até com você e com todo mundo, não tem ciência de foguete. É realmente treinamento, é realmente protocolos, às vezes fazer menos, mas fazer bem feito e compartilhar isso com a nossa comunidade. Então, a gente não está investindo em pirotecnia, não estamos contratando um monte de ferramenta. A gente, desde o começo aqui, teve uma abordagem super simples para resolver todos os nossos problemas. Desde da parte de como fazer o ensino remoto até como a gente vai fazer a retomada. Porque não é momento de ficar fazendo pirotecnia na nossa visão. Muito bom, Gabriel. Se você puder ficar até o final, acho que o pessoal vai ter mais perguntas para você. Eu não vou esgotar as perguntas, não. Acho que é melhor pegar de quem realmente está nos assistindo. Mas da sua fala, me inspirou duas coisas. Estou aqui para isso. Tá legal. 2 coisas aqui. Uma é uma série interessante do Ricardo Guimarães, que é um consultor de empresas também, que a gente admira bastante, da Timos. Ele fez uma série de lives também que chama Não Desperdice a Crise, né? E eu acho muito interessante essa sacada dele, né? Já que nós temos que passar por tudo isso, não vamos desperdiçar tudo que nós estamos aprendendo, né? Então, esse novo normal, a gente não é passivo em relação a ele, não. Nós estamos construindo também esse novo normal. A gente pode utilizar tudo isso para melhorar os nossos desempenhos, né? Em termos de cidadania, em termos de boas práticas, né? O respeito ao outro. A gente aprende muito. Usar máscara não é para você se proteger apenas, é para você proteger o outro também, né? Você tem muito a ensinar e a aprender com esses novos comportamentos. Acho que você reforçou bastante aquilo que eu disse sobre realmente a prática é o fundamental e para isso depende muito de treinamento. Talvez o pessoal queira te perguntar mais algumas coisas na sequência, mas eu quero chamar também o Alencar. Maurício, o Alencar. Oi, Baiano. Deixa eu só fazer uma pergunta para o Gabriel antes do Alencar. Tá bom. Eu queria saber se eles já decidiram, nessa retomada, que segmentos que vão voltar, ou que anos específicos, se os mais velhos, os mais novos, e se não decidiram ainda, como que eles pretendem decidir, né? Através de um questionário de retorno ou não, o que eles estão planejando para escalonar os alunos, se vão alternar dias, se vão alternar horários, se isso já foi decidido ou está sendo estudado ainda. Legal. Acho que ele fez a pergunta mais difícil, né? Mas acho que é legal para a gente... Eu vou colocar aqui 2 pontos, depois eu falo o que a gente vai seguir. Essa é a pergunta que eu ia fazer para o Alencar.
Você quer que eu Vamos lá. responda? Posso Não, responder? responde, Ou não? por favor. Aqui do Alencar eu já sei a resposta. Tá, primeiro eu acho que assim, existe um protocolo, para quem não conhece, e eu também posso depois compartilhar com o Maurício, eles mandam para vocês, que chama 4x10. Esse protocolo tem sido usado em muitos lugares, é feito, na verdade, por um infectologista americano, que ele fala que você poderia ter 4 dias seguidos um grupo controlado de pessoas no local presencial, 10 dias em casa. Então, a gente gostaria de voltar, provavelmente fazendo esse 4x10 no Fundamental 2 e médio, e a gente gostaria de começar com educação infantil e primeiros anos do ensino fundamental. Inclusive, uma das nossas lutas, tá? Inclusive com outras escolas e até mesmo com o sindicato, é que se a gente continuar com os indicadores e chegar no ponto verde aqui na cidade de São Paulo, é que a gente possa retomar as atividades em agosto da educação infantil e primeiros anos do fundamental. A nossa maior luta é conseguir voltar com essas turmas, e aí essas turmas não voltariam nesse formato de 4x10, e sim todos os dias, claro que seguindo todas as deliberações de espaçamento, de segurança, mas como a gente teria esse espaço ocioso devido às turmas do Fundamental 2 e do Médio, a gente conseguiria acomodar isso na escola. Então, a gente tem estudado essa possibilidade de uma abordagem por segmento, pensando nessas metodologias, estando preparado para que, caso tenha algum tipo de caso de Covid, a volta todo o procedimento para o remoto, mas a gente priorizaria os anos iniciais. Porque a gente enxerga aqui no Fundamental 2 e no Médio, a maneira como a gente vem fazendo as atividades, a gente tem conseguido atingir nossos objetivos de aprendizagem. Mas eu acho que, repito, eu acho que isso tem muito a ver com a estratégia de cada instituição, eu acho que tem muito a ver com a realidade de cada instituição, tem muito a ver com o modelo de negócio de cada instituição. Tem instituições que, putz, no meu ensino médio eu estou com um problema. Então, acho que assim, a sua comunidade, ela dita muito o que você também vai precisar fazer. Eu acho que não existe uma receita. Eu quis trazer aqui o que eu vejo que é importante do ponto de vista da interação que eu estou tendo para a minha realidade na educação infantil e nos primeiros anos do fundamental, e eu disse um pouquinho aqui de um protocolo internacionalmente comprovado por um infectologista, que tem grandes escolas que vão utilizar isso, que é esse 4x10 para fundamental 2 e médio. Então, eu acho que é importante a gente trabalhar com uma matriz, né? Eu não acho que a gente vive uma sociedade muito binária e a gente acha que às vezes a gente vai ter que ter a resposta sim ou não. E o mundo é mais complexo que isso, e eu acho que a gente tem que trabalhar com a possibilidade de pressão da comunidade, como que eu agiria? Número de casos explodem, como eu agiria? E vida como a gente tem hoje, como eu agiria? Então, aqui eu tento sempre pensar de maneira mais matricial para poder tomar decisão conforme o cenário vai mudando. Bem, obrigado, legal, Gabriel. Ô Maurício, consegui meu objetivo. E aí foi isso mesmo que o Gabriel falou. Cada lugar tem sua realidade, cada escola tem a sua realidade. E quanto mais próximo do momento, você tem que decidir. E aí o Alencar vai complementar muito bem essa questão aí, né? Vai se apresentar. Alencar, bom dia. Desculpa, acho que só para fechar, só acho que é uma coisa importante, eu acho que para trazer um alento, que é o que me deixa dormir à noite, tá? Eu acho que tem coisa na vida que não adianta a gente sofrer por antecipação. Então, eu acho que a gente, só agora para fechar, eu acho que assim, a gente tem que ter o plano traçado, mas também não adianta a gente acordar todo dia tentando pensar o que a gente vai fazer daqui 2 meses. Eu estou muito focado em resolver os problemas que eu tenho hoje. E aí eu sei que quando chegar setembro, eu tenho esses protocolos, mas eu vou realmente me dedicar a isso 2 semanas antes. Claro que fazendo tudo que tem que ser feito, porque senão também a ansiedade, todo mundo aqui é humano, né? Todo mundo vai ficar maluco. Então, desculpa ter cortado, mas acho que só esse recado é importante, porque também parece que a gente está aqui tudo pronto. Não, a gente está vivendo a nossa vida, dando nossas aulas online, pensando no aluno que não entrou na live, ligando para o pai. Então, acho que a gente também tem que se conectar ao hoje, ao presente, claro que tem um plano. Aliás, Gabriel, como você está falando, eu vou achar que você realmente está presente na aula. Mas se fosse aluno meu sem a câmera, eu ia ficar na dúvida se não estava no videogame. Você está me vendo? Desculpa, eu achei que eu estava com vídeo. Não estava te vendo ainda não. Mas tá agora tranquilo. Tá? Deixa eu ver. Aqui, agora o caguete de professor está pegando isso, né? O cara tem que estar na live, tem que estar ali, ó, tem que estar enxergando ele, né? Sim.
Não, Ainda eu também não. acho. Ainda não, mas não me preocupa com isso, não, tá tranquilo. Depois eu vou achar uma foto sua na internet e posto no grupo aqui para o pessoal. Ah, Tá. agora Ó, sim. Aí, ó, agora sim. Vamos passar então para o Alencar contar um pouquinho para nós como é que foi a semana. Acho que a semana que mais gente quer saber como é que foi é a semana do Alencar. Por favor. Bom dia, gente. Eu sou do Instituto Tênis Arrivail, né? Nós também somos uma empresa familiar. O ano passado a gente completou 25 anos aqui em Manaus, no mercado. E eu acho que nós fomos o primeiro a voltar, né? E aqui em Manaus chegou acho que no Brasil todo, acho que todo mundo chegou a acompanhar. Aqui meio que estava um caos, né? E agora parece que começou a dar uma estabilizada. E as nossas aulas começaram a voltar agora, dia 6, né? E aí é como o Gabriel estava falando, né? Cada instituição meu, tem que adotar uma estratégia, né? A gente, a gente chegou a fazer algumas reuniões com os alunos, né? E para ver como é que estava a cabeça deles, né? Enfim. E aí a gente chegou à conclusão que não era o ideal para a gente aqui na nossa estratégia voltar inicialmente para a educação infantil, primeiro, né? A gente fez o inverso. A gente voltou primeiro com o ensino médio e porque a gente percebeu que as crianças queriam voltar, né? Mas a gente notou, primeiramente a gente fazia a reunião com os alunos e depois a gente fazia com os pais, né? Para até o aluno influenciar o pai a meio que tranquilizar ele, ó, tá tudo bem, né? Tentar dar essa influenciada. Só que a gente percebeu que quanto mais jovem a criança, mais medo os pais estavam de mandar ele de volta para a escola, né? Então a gente fez o inverso, a gente começou primeiro pelo ensino médio e a gente cada semana vai voltar um segmento novo para mostrar ali, ó, tá tudo bem, né? Tá tudo tranquilo, porque os pais realmente estão com medo, né? E aí, nessa primeira semana, a gente adotou todos aqueles protocolos, né, de tapete sanitizante, colocar uma pia na entrada da escola, pessoal aferindo a temperatura. Na hora da saída, por exemplo, outro detalhe, a gente não está tendo intervalo o recreio. Então, os alunos, eles meio que não saem da sala de aula para ter aquela confraternização do recreio, né? Então, a cantina, quando começa a aula, a equipe da cantina vai passando de sala em sala. A gente colocou um cardápiozinho com valores e criamos combos, digamos assim. Então, para facilitar. Então, eles vão passando de sala em sala e pegando os pedidos. Quando é na hora supostamente do intervalo, eles já voltam só entregando o lanche, né? E aí é feito na sala de aula. E já o horário da saída, o nosso quinto tempo, a gente meio que eliminou esse quinto tempo, a gente está usando ele para antecipar a saída. Porque aglomerava muita gente, né, na hora da saída, então a gente antecipou para ir soltando aos poucos os alunos. E aí a gente tem uma equipe na frente da escola, a gente investiu naqueles rádios, né? Então o pai chega, o pai que quer entrar dentro da escola, ele pode entrar, só que ele fica só no pátio, ele não vai lá dentro. Só que a maioria a gente notou que ele não prefere nem entrar. Ele chega, para o carro lá, ó, sou pai do aluno tal, de tal série. Aí o pessoal passa o rádio para a moça do corredor, ela chama e ele vai descendo. No corredor, a gente tem uma pessoa para estar fazendo esse controle, né? Porque senão não adianta nada. Vai chamando todo mundo vai saindo na mesma hora, vai aglomerando do mesmo jeito. Então, a gente tem uma pessoa no corredor que fica acompanhando, ó. Quando tá alguém vindo junto, aglomerando, ela faz, ó, espera um pouquinho, ele vai sair primeiro. Aí, quando dá um espaço, pode ir, para não ter essa aglomeração de pessoas, né? A gente investiu também naqueles pulverizadores, né? E aí a gente está fazendo a sanitização e a pulverização das salas uma vez na semana. Então, nós também investimos, inclusive uma aluna nossa, uma ex-aluna, ela era infectologista.
Então, no decorrer da caminhada, a gente foi nós fizemos lives no Instagram, fizemos reuniões também com ela, né? E a nossa comunidade escolar. Então, foi já para ir tentando tranquilizar, porque realmente as pessoas estão com medo dessa volta, né? Tem muitos que a gente voltou, só que entraram em contato com a escola para dizer, tudo bem, está voltando, a gente já viu os cuidados que vocês estão tendo, bacana, só que eu prefiro que esse ano meu filho continue assistindo aula online. Então, cada dia é um dia, né? A gente vai ter aquela dificuldade de estar fazendo o ensino híbrido ali. Então, a gente meio que se antecipou um pouco. Então, nesse mês passado, a gente foi gravando aulas justamente para isso. Então, a gente está fazendo assim, a sala está 50% da capacidade. Então, metade da sala assiste aula terça, segunda e quarta, e a outra terça e quinta. E aí, nesse ciclo, eles estão com a aula gravada do conteúdo que está tendo presencial. E na sexta-feira, eles assistem a aula, todo mundo é online, eles não vão para a escola, nesse primeiro momento, né? Uhum. E aí, um exemplo que eu vou dar aqui para vocês, você vê o medo que a comunidade dá aos pais. Nosso auditório aqui na escola, ele cabe em 300 pessoas. E aí a gente tem 2 turmas do terceiro ano de ensino médio. E essas 2 turmas não chegam a 70 alunos. Acho que deve dar uns 65, eu acho, por aí. Então, os pais já conheciam o nosso auditório, tudo, a gente mostrou a estrutura. Então, a nossa ideia era fazer o terceiro ano do médio no auditório, todos os dias, todo mundo junto. E eles não aceitaram, fizeram, se for todo mundo junto no auditório, por mais que o auditório tenha capacidade para 300 pessoas e só vá 70, mas mesmo assim a gente não vai mandar os filhos. Então, estão com medo, né? A gente teria espaçamento demais para ficar todo mundo separado, né? Mas mesmo assim eles não quiseram. Então, tá... E é uma crença, né? Quer dizer, você vai agir a partir do que você acredita. Se ele acredita que vai pegar ou que vai infectar e tal, não importa, não é racional, né? É na emoção mesmo. E aí vocês não tiveram, então, como usar o auditório? Estão levando metade do terceiro médio só? Aí a gente está usando metade do terceiro. Tá. Maurício, deixa eu comentar com o Alencar de novo. O Alencar é nosso cliente, ele paga pra gente, né? Só que eu já tô achando que ele tá merecendo cachê, né? Por participar. Eu quero frisar essa ideia que eu gostei muito, que aqui em São Paulo, por exemplo, as escolas têm 2 meses para se preparar. E essa ideia de ter um estoque de aulas gravadas para você, pelo menos no início, você conseguir se adaptar bem, eu acho excelente, porque até por problemas de conexão que possa acontecer, você não prejudica quem está em casa, né? Você disponibiliza essa aula gravada e o mesmo professor pode gravar as aulas para todas as turmas dele. Então, isso eu gostei muito, achei uma iniciativa muito boa. Parabéns aí, Alencar. Gabriel, acho que eu ia falar. Tira do microfone. Maurício, enquanto o Gabriel tenta restabelecer o microfone dele ali, tem uma pergunta aqui, acho que para o Alencar, né? Perguntando sobre os professores e o grupo de risco. Como vocês fizeram com os professores e funcionários do grupo de risco? E eu vou aproveitar, e mesmo aqueles que não são grupo de risco, como é que você sentiu a disposição para o retorno, ou o medo, ou um certo conforto de estar em casa? Como que foi aí com a equipe? Por favor. O do grupo de risco a gente deixou em casa, né? Eles não voltaram ainda nesse primeiro momento. Gabriel, vamos ver agora. Você me escuta agora? Opa, agora sim, vamos lá. Beleza. Então, sabe uma pergunta que eu tenho, que eu acho que é interessante até pegar um outro estado que já está aberto, quando vocês voltaram às aulas presenciais, quanto, assim, porque a grande maioria voltou logo após a abertura, porque o que eu sinto é que a gente tem um medo muito grande aqui em São Paulo de Conabri, de ter que ter aula remota, aula presencial, e o que eu tenho visto em alguns estados, pelo menos o que tem me falado, é que, assim,
tem uma primeira, segunda semana que os pais ficam um pouco assustados, mas depois essa retomada acontece. Então seria legal a gente ver como isso está acontecendo em outros lugares, até para as escolas aqui de São Paulo ficarem mais tranquilas e às vezes não é o bicho papão que aparece, ou é, né? Mas a gente consegue se preparar. Como que tem sido aí? Nesse primeiro momento, a gente fez uma escala, né? Então, a gente notou realmente que o da escala ali que era para vir, os 50% que era para vir, só veio 40%, digamos assim. Tá. Mas eu achei uma média boa até. Boa, Né? sim, 90%. Então, a gente está fazendo... E aí, agora é aquela coisa, né? Quanto mais velho, acho que os pais se preocupam um pouco menos, né? Tem um pouco menos de cuidado. A gente vai começar a sentir quando for mais educação infantil, né? Segunda-feira vem o Fundamental 2, é isso, Alencar? Isso. Próxima segunda agora. E aí na outra semana vai vir o Fundamental 1 e o Educação Infantil. Certo. Mas foi uma boa adesão, né? Quer dizer, de todos que deveriam ir, era para ir 50% da turma, foi 40%. É isso, né? Exato. Então, até que foi uma grande maioria encarou o desafio de retomar, né? Foi, acho, uma boa medida. Aproveitando, já fazendo o convite e abusando do nosso relacionamento. Pelo que você me falou... Ele vai adicionar no boleto. Ele vai inverter o boleto, não tem problema. Alencar, essa semana vocês voltaram com o ensino médio, semana que vem é o Fundamental 2 e depois o Fundamental 1? Está sendo por semana? A próxima vai ser o Fundamental 2, já na próxima vai ser o Fundamental 1 e a Educação Infantil. Então, na próxima live da Alabama, você vai ter a experiência do Fundamental 2 e do Fundamental 1. Exato. E deixa eu te falar, a reunião que você fez com os pais foi via aplicativo, não foi nada físico só? Não, foi tudo, tanto com os pais quanto com os alunos. Não deu polêmica assim na hora? Rapaz, a gente nem dormia, uns dias antes assim, a gente nem dormia, né? Imaginando assim, nossa, vai ficar uma loucura ali, aquela pressão em cima da escola. Mas graças a Deus, assim, foi tudo tranquilo. Pelo contrário, até a gente recebeu muitos elogios, por sinal. Então, no final, foi muito positivo. Eu acho que eu ia perguntar para o Gabriel se vocês chegaram a fazer também alguma reunião com os pais nesse período, por escola ou por série. Como que você tem organizado? Até porque vocês têm 10 escolas, né? Sim. Vocês interagem como rede ou cada escola tem as suas reuniões? Como tem sido isso? A gente, assim, eu acho que é chover no molhado falar que acho que comunicação nesse momento, eu acho que é uma das coisas mais fundamentais que tem, né? A gente tem feito lives, quando eu falo live, é uma comunicação que vai da rede para o pai, mas ela não tem uma linha de resposta. Então ela é de mão única. Então normalmente eu faço lives de rede, mas reuniões eu faço de escola por segmento. Ok. O Maurício, eu posso complementar aqui 2 pontos, tá? Acho que uma coisa que a gente fez para educação infantil, não sei quais escolas já fizeram, mas eu fiz um box surpresa, que a gente chamou. Então, na verdade, a gente pegou próximo do dia do pagamento e fez uma caixa com uma carta feita pela professora e com várias coisas para toda a família. Isso surtiu um efeito super positivo. Então, assim, é uma coisa que se você pensar quanto você gastava numa festa da família, festa Dia das Mães, dos pais, ele acaba sendo super factível, e principalmente agora nesse mês de julho e agosto para as escolas de São Paulo, eu acho que faz uma diferença porque dá uma reaproximada. Isso foi muito bom para a gente. A parte das atividades extras, a gente criou elas também no modo online, para pelo menos o pai continuar entendendo que esse produto existe, mas eu acho que vai ser realmente mais difícil e vai demorar um pouco mais a retomada. E eu acho que, por fim, né, o que eu queria falar, assim, agradecer todo mundo. Eu vou ter que sair, Maurício, porque eu tinha um outro compromisso, mas eu queria realmente agradecer. Eu passei o meu e-mail aqui, quem quiser acessar, conversar com a gente, e queria de novo assim, falar que foi muito bacana mesmo. Eu nunca tinha participado aqui conversando, já tinha assistido algumas, porque eu acho que é muito interessante. Então, muito obrigado por abrir esse espaço, por permitir com que a gente possa compartilhar ideias. Eu acho que
é muito legal nesse momento ter pessoas que tenham essa postura que vocês têm. E eu acho que finalizar, eu acho que o que a gente falou aqui sobre rematrículas de meio de ano e sobre até descontos, eu acho que é muito importante as escolas cada vez mais tentarem ter pelo menos algum tipo de alinhamento. Então, obrigado aí, Maurício, pelo espaço. Muito obrigado. Obrigado, Gabriel. E venha sempre. Né? Isso mesmo. Tamo E junto, a gente pode aproveitar para também caminhar para o encerramento, né, Maurício? Sim, precisamos. Então, vamos ficar com algumas questões para uma próxima live. Eu acho que o chat está bombando ali, mas a gente está com os horários meio justos também por aqui. Dessa vez eu vou ter que pedir desculpa de não conseguir atender todas as perguntas, mas daqui 15 dias a gente está retomando com mais uma e aos pouquinhos essas dúvidas vão sendo bem direcionadas, né? Sempre vão ter essa oportunidade e acho que esse ritmo é suficiente para nós. E mais ou menos que nem plantão de Jornal Nacional, se surgir alguma coisa muito especial, a gente antecipa e faz uma live numa semana só. Mas acho que o ritmo de segundo semestre previsto agora é a cada quinzena. De 2 em 2 semanas estaremos juntos aqui às 9 horas. Me despeço, agradeço de novo a oportunidade. E agora, às 14 horas, vai ter a live. Alfredo, você tem o link aí? Do convite? Não, né? Não. Eu vou tentar colocar aqui no chat, enquanto o Alfredo e o Baiar se despedem, o link de mais uma live que eu vou fazer às 14 horas, apresentando a ANE, que é essa assessoria para o novo normal nas escolas, que a Alabama está fazendo, numa forma de um consórcio entre profissionais de saúde, de arquitetura, do direito, da gestão de escolas, de agente de propaganda, quer dizer, um combo semelhante da cantina do Alencar, é um combo para o diretor de escola ter vários assessores nesse momento aí, né? Simplifica um pouco a contratação e articula melhor esse desenvolvimento. É um projeto para 6 meses que a gente está iniciando agora na Alabama e que eu vou apresentar às 2 da tarde para as escolas interessadas. Enquanto o Alfredo Baiar comenta um pouquinho, eu vou parar o compartilhamento da minha tela e vou tentar colar no chat esse link. Eu também me despeço, eu agradeço especialmente ao Alencar, que se predispôs um espírito de muita colaboração e a colocar a sua situação, né, que aconteceu na escola, isso é muito importante. E agradeço a todos que participaram. Lembrando que os vídeos das lives anteriores estão no nosso canal do YouTube. Então, você coloca lá Alabama Consultoria, vai lá no canal, pode assistir todos os outros vídeos. Se puder se inscrever no canal, é excelente para a gente agradece. E curtir os vídeos que você achar interessante. Tá bom? Muito obrigado e até a próxima. Alfredo. Gente, eu agradeço a presença de todos. Deixei aqui todos os contatos da Alabama, celular, telefone normal, o nosso e-mail geral. Então, a gente agradece. Quem quiser pegar um final de semana e dar uma revisada em alguns conteúdos, nós temos as primeiras 12 lives lá da gestão da crise, estão gravadas lá no YouTube. De repente, tem algumas dicas ainda a respeito sobre descontos, sobre a parte agora que está sendo retomada a respeito de suspensão do trabalho e por aí vai. Tem boas reflexões a respeito disso. Semana que vem, a gente já está colocando esse vídeo gravado. Um agradecimento especial aí ao Alencar e ao Gabriel, que acho que enriqueceram bastante aqui a nossa live. Então, um bom dia a todos e muito obrigado. Eu acabei de colar aqui no chat, estou colando de novo aqui, sobre a reunião da ANE, e quero deixar o Alencar à vontade também para se despedir aí, de novo com a nossa imensa gratidão, Alencar. Obrigado, viu? Eu que agradeço aí você, né, essa oportunidade aí de a gente falar um pouquinho. E eu acho que é um momento de todo mundo se ajudar, né? Um momento difícil desse aí, acho que não é momento de a gente enxergar o próximo aí como concorrente, né? E sim como um parceiro, né? Então é isso. Obrigado aí a todos, tá? Se precisar de alguma coisa, a gente tá por aí. Legal. Tamo junto. Gente, bom final de semana. Sextou. Tchau, tchau.